galera do Fractal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus e estou aqui para mais um vídeo do Fractal Revisa. Galerinha do primeiro ano, esse vídeo é para vocês. P2 de vocês vai cair Bioquímica 1, aquela primeira parte que nós trabalhamos incessantemente durante essas semanas, certo? O que vocês têm que focar para essa prova? Então vamos lá, lembrando mais uma vez, aqui eu vou te dar um direcionamento, certo? Assiste essa aula, tenta fazer a lista, aparece no plantão para levar as dúvidas e semana que vem revisão, fechou? Então vamos lá. O que vai cair lá? Substâncias orgânicas. Quais são as substâncias orgânicas mais importantes? Água. O que você tem que saber de água? As funções da água no corpo. Como assim, professor? Lembra lá? Regular a temperatura, a hidrólise, onde ela atua no metabolismo. E nessa parte você já pode puxar para o metabolismo, os tipos de metabolismo. Como assim? Anabolismo e catabolismo. Então vamos revisar rapidinho. Anabolismo, ele sintetiza, essa síntese por desidratação, onde perde água. Agora o catabolismo é aquele de quebra, aonde você quebra através, muitas vezes, da hidrólise, juntamente com algumas enzimas em alguns casos. Então vamos supor aqui, ó, dois exemplos. Uma pessoa, ela está produzindo gordura. Então ela está sintetizando gordura, logo isso vai ser anabolismo. Agora o inverso, a pessoa está queimando gordura. Essa quebra da gordura vai ser o quê? Catabolismo. Fechou? Bom, então as funções da água no corpo é de suma importância. Dica, lembra que a gente falou lá do cachorrinho? Eu sei que vocês lembram. Bom, continuando. Depois da água, nós vamos ter os sais minerais. Quais são os principais sais minerais? Eu passei alguns para vocês, mas citei alguns aqui. Lembra, ó, cálcio. Qual que é a função do cálcio? Aonde eu encontro cálcio? O que acontece com o meu corpo se ele ficar com deficiência de cálcio? Isso vocês vão fazer para todos aqueles sais minerais que eu coloquei lá para vocês. Tudo bem? Então aqui eu citei alguns. Por exemplo, cálcio. Aonde que ele atua? Na resistência dos nossos ossos, na composição dos ossos. Aonde que eu encontro cálcio? Leites, derivados, entre outros. O sódio. Qual que é a importância do sódio? Nesse caso aqui, ó, a gente pode até puxar para um assunto importante também, que é a relação da osmose, lembra? Aonde a água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Vamos revisar isso rapidinho. Nós temos lá o meio, que ele é hipertônico, onde a concentração de sais no meio vai ser maior do que a concentração no interior das células. Logo, no meio hipertônico, a água sai de dentro da célula e vai para fora. A célula vai desidratar. No meio hipotônico é o inverso. Então, no meio hipotônico interior da célula vai ter uma concentração de sais maior do que o lado externo. Então a água tende a entrar na célula, fazendo com que ela enche, podendo até sofrer lise em alguns casos. E o isotônico vai ser aquele onde as concentrações são idênticas. E aí você não vai ter essa movimentação de água. Tudo bem? Nesse ponto, eu posso citar diversas contextualizações, como por exemplo, o peixe. Lembra lá? O que acontece se eu pego um peixe de água doce e levo para água salgada? E vice-versa. Tudo bem? Dá uma revisada nisso que é sucesso. O ferro. Qual é a importância do ferro? Aonde que ele está no nosso corpo? Então, lembra lá da hemoglobina? O ferro é o átomo central da hemoglobina. Sem ele, não tem o transporte de oxigênio. Outra coisa importante. Alguns alimentos, quando são ingeridos junto com o ferro, ele impede que o seu corpo consiga fazer essa absorção. Um exemplo disso é leite. Quando você está bebendo leite e tentando consumir ferro ao mesmo tempo, algum alimento que tenha ferro, você vai ter um bloqueio, digamos assim. Ou seja, o seu corpo não vai conseguir absorver o ferro. Tudo bem? Entre outros, certo? Então, olha lá a tabelinha. Quais foram aqueles que eu falei que era importante? Dá uma revisada e sucesso nessa prova. Bom, essas foram as substâncias inorgânicas. Agora vamos para as substâncias orgânicas. Nós vamos ter nessa primeira prova, em substâncias orgânicas, carboidratos e lipídios, certo? Carboidratos, nós temos lá monossacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos. Monossacarídeos importantes que vocês têm que ir para a prova com ele bem fixado na cabeça.
Glicose, frutose e galactose. Quais são as funções desses carboidratos para o corpo? Para o organismo, para o ser vivo? Função energética principalmente. Mas nós também temos os polissacarídeos que são de função estrutural, como por exemplo a quitina e a celulose. Não se esqueçam da função de reserva. Qual que é o carboidrato de reserva do nosso corpo? O glicogênio. Qual que é o carboidrato de reserva das plantas? O amido. Tudo bem? Então vamos supor, o nosso corpo tem um excesso de glicose. Esse excesso de glicose vai ser armazenado na forma de glicogênio no nosso fígado. Esse processo é um processo de anabolismo. Agora, e quando o nosso corpo precisa dessas reservas? Aí ocorre o catabolismo do glicogênio, que faz o inverso, que libera glicose. Beleza? Bom, nessa mesma linha das substâncias orgânicas, nós temos os lipídios. Lipídios, que são as gorduras, óleos e assim por diante. Quais são as funções dos lipídios no corpo? Não se esqueçam, além de revisar esses assuntos, do colesterol. Lembra que o colesterol é uma lipoproteína que vai fazer o transporte dessa gordura no corpo dos animais? Os animais são os únicos indivíduos que vão ter colesterol. As plantas não vão ter, tá bom? Dentro do colesterol, nós temos dois tipos, o LDL e o HDL. O LDL, ele tira a gordura, vamos supor, do fígado e joga na corrente sanguínea. O HDL faz o inverso. Ele tira da corrente sanguínea e armazena no fígado. Beleza? Lembrando uma coisa de suma importância. Existe uma conversa por aí que o HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Poxa, eles têm funções opostas, isso é claro, mas os dois são de suma importância para a nossa sobrevivência. Você não pode ter mais LDL, então LDL em excesso, e você também não pode ter o HDL em excesso. Então tem que ter o equilíbrio. Os dois são importantes para a gente, tá bom? E eu coloquei aqui uma observação, ver questões trabalhadas em sala. Lembra? Em cada assunto que a gente foi falando, eu parava assim e falava, ó, anota aí, pergunta. Vocês anotavam, a gente respondia, e aí vocês têm diversas questões que nós trabalhamos. Todas elas são contextualizações. São situações, problemas, aonde cada um desses conceitos aqui vão estar inseridos. E vocês sabem muito bem que, na minha prova, eu não gosto de colocar o conceito direto. Então não vai ter na prova, defina isso, defina aquilo, não. Então é de acordo com o texto, de acordo com o problema, entende? Então, essas contextualizações são de suma importância. Estudem bem elas que vocês vão sair bem, fechou? Agora, vamos fazer um exercício da lista. Bom, vamos fazer a questão número 9 da lista de vocês. A letra A diz o seguinte: o principal carboidrato presente na farinha de trigo é um polímero natural. Seu consumo por diabéticos deve ser muito bem controlado, uma vez que sua hidrólise no organismo humano gera um produto cujo metabolismo depende de insulina, hormônio de produção deficiente nos diabéticos. Qual é esse polímero natural? Qual é o produto resultante da hidrólise desse polímero no organismo humano? Então vamos por partes. Qual é o polímero natural que está presente na farinha de trigo? É o amido, certo? Então a primeira parte dessa questão é o amido. Beleza. Qual é o produto resultante da hidrólise desse polímero natural no organismo? A hidrólise do amido vai acabar liberando o quê? Glicose. Tudo bem? Então, glicose vai ser o monossacarídeo e o amido o polissacarídeo. Isso é importante para vocês entenderem o seguinte, que por mais que uma pessoa esteja fazendo uma dieta baseada em alguns grãos, estou comendo castanhas e não sei o que e tudo mais, isso necessariamente quer dizer que é uma dieta com baixo teor de calorias? Não, não, não. Porque o amido no nosso corpo é convertido em glicose. E aí você vai acabar engordando do mesmo jeito se não tomar cuidado com a quantidade. Tudo bem? Bom, vamos para essa questão aqui. É importante vocês lembrarem o seguinte. Ela tem uma tabela nutricional.
Tudo bem? E ele está mostrando que essa tabela é referente a 50 gramas, ou seja, meia xícara de farinha de trigo. Observem que em 50 gramas, ou seja, meia xícara de farinha de trigo, nós temos 9% do valor diário para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Ou seja, é muito calórico. E é muito calórico por conta do amido. Tudo bem? E o trigo está onde? Em todo quanto é tipo de massa que a gente consome. Professor, e se ao invés do trigo a gente trocar? Vamos comer então, ao invés do pãozinho, tapioca. Vai ser calórico do mesmo jeito, porque a tapioca vem da mandioca. E a mandioca armazena amido em suas raízes. E esse amido que a gente utiliza para poder fazer a tapioca. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de se programar para fazer uma dieta, certo? Por conta dessas diversidades que nós temos, né, do carboidrato ao longo de diversas plantas e aí por diante. Por isso que é sempre bom consultar um especialista, no caso, um nutricionista. Tudo bem? Bom, por hoje é tudo. Espero que vocês consigam sair muito bem nas provas. Não se esqueçam de revisar o conteúdo, de utilizar essa aula como um guia para que vocês possam pegar o material que nós trabalhamos em sala de aula, revisar, fazer os seus resumos, fazer suas anotações, realizar, né, a lista, né, fazer a lista e depois tirar as dúvidas na semana que vem no plantão de dúvidas. Tudo bem? Um beijo para vocês, espero que vocês saiam muito bem na prova e até a próxima. Valeu!